Pessoal, boa noite, tudo certo? Gabriel França aqui mais uma vez, né, no Instagram da Condutor Legal. Como sempre, todas as quintas-feiras, né, a gente faz aqui a nossa live, né, para conversar sobre legislação de trânsito, direito de trânsito, código de trânsito, né, como um todo. E toda semana a gente tem tido, né, um convidado especial e hoje não vai ser diferente, né? Vocês vão gostar bastante do convidado que hoje vai estar aqui conosco para tratar de vários assuntos relacionados ao trânsito, né? Sobre veículos, né? De uma forma mais focada hoje por toda essa questão da pandemia, como é que tá os assuntos relacionados aí à vistoria do veículo, licenciamento anual, né? A questão dos prazos para quem acaba fazendo, né, alguma compra, né, de veículo. A gente sabe que tem que ali colocar, né, a data no recibo e como não está sendo possível efetuar a transferência do veículo porque os órgãos de trânsito estão fechados, e aí, né, paira a dúvida. A gente sabe que tem 30 dias, né, para fazer essa transferência de propriedade. Caso, né, essa transferência não seja feita dentro desse prazo, existe uma infração, né, no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, como é que faz para resolver isso? Será que quem adquiriu o veículo durante esse tempo de pandemia vai ser autuado? Né? Vai cometer uma infração de trânsito? Sobre isso, né, sobre outros aspectos também, o nosso convidado, né, Arthur Gonçalves, ele é um especialista em legislação de trânsito, em direito de trânsito, e também é analista de trânsito do Detran. Ou seja, olha que coisa boa, a gente vai ter aqui um servidor do Detran, né, uma pessoa que está no dia a dia, que faz parte do órgão e vai poder nos ajudar com várias informações, né, que ele está no dia a dia e vai poder compartilhar aqui com a gente, tá? Então, quero dar aqui uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo, né, Eduardo, Matheus, o próprio Arthur, nosso convidado especial. Obrigado, Arthur, já vamos ficar online aqui no diálogo aqui, tá? Já mando aí o convite. Ricardo, Cassiano, obrigado, pessoal. Volante Carioca, quero aqui fazer um agradecimento especial ao Maurício, ao tio Will, diretores aí da página. Tivemos a oportunidade, né, de falar na terça-feira, tivemos uma live que durou bastante, né, o Maurício? A gente achou que seria algo rápido, mas aí a galera do canal foi enviando perguntas. Quando a gente viu, tinham 2 horas de live, tá lá no YouTube, né, da página Volante Carioca. Quem quiser ver, né, um bate-papo, uma resenha, né, vamos dizer assim, sobre assuntos relacionados aos motoristas de aplicativo. Então, se alguém estiver aí nos assistindo e tenha algum tipo de dúvida, dá um pulo lá no canal do Volante Carioca, que é uma página no YouTube, né, um canal, melhor dizendo, que é específico para motoristas profissionais, motoristas de aplicativo. E tem muito conteúdo bom lá, inclusive, né, a nossa live, como o Maurício colocou aí, um filme, né, de 2 horas tratando de legislação de trânsito e de coisas do dia a dia, né, que os motoristas de aplicativo vêm enfrentando. Mas vamos lá, sem mais delongas, já vou convidar aqui o nosso ilustre convidado especial, né, que é o Arthur Gonçalves. Antes disso, só quero sinalizar para vocês uma coisa. Normalmente, né, às quintas-feiras a gente faz a live às 19 horas. E a gente vai manter isso. O motivo da gente fazer hoje às 20 horas é por uma questão de agenda, né? Enfim, a gente não conseguiu fazer às 19 e por isso a gente está fazendo às 20 horas. Mas na semana que vem a gente retorna para o horário que a gente está acostumado a fazer, que é às 19 horas, beleza? Mas vamos ao que interessa, vamos receber aqui o nosso convidado, Arthur Gonçalves, que é para a gente falar sobre os assuntos relacionados relacionado aí a condutores, né, e também proprietários de veículo, beleza? Vamos lá. Fala. Opa, beleza, meu amigo Arthur? Tudo certo? Opa, rapaz, que honra estar podendo falar com você e com a sua galera aqui do Condutor Legal, uma empresa aí séria no mercado do Rio de Janeiro. Pô, meu amigo, eu que agradeço, é uma honra para nós aí ter você aqui conosco. Obrigado aí, cara, pela sua disponibilidade. A gente sabe que tem sido muito corrido, já é comum, né, a sua agenda ser corrida, e nos últimos dias aí sei que tem sido bastante complicado. Então, obrigado pela gentileza de você estar aqui participando com a gente, Arthur. Uma honra, cara, receber você aqui no Instagram da Condutor Legal. E, claro, né,
quem está nos assistindo aí está ansioso aí para ouvir e aprender contigo, com toda a tua experiência. Obrigado de verdade, irmão. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Ô, Gabriel, eu que te agradeço o convite e a oportunidade de estar falando um pouquinho dessa matéria que a gente tanto gosta, né, que é o direito de trânsito. E já parabenizar pela sua iniciativa, né, de estar sempre aí buscando informações e levando informações para a galera multiplataforma, né, que eu sei que também que você gosta disso, né? No YouTube, sim, no Instagram, no Facebook, isso é importante. É verdade. De uns tempos para cá, eu vejo que o trânsito tem, de uma certa forma, levado e entrado muito nas casas das pessoas através dessas lives que têm sido feitas, né? E eu acho sensacional. Esse método de passar informação é muito rápido, né? Sim. E assim, você tem a oportunidade de várias pessoas debaterem, várias pessoas terem a oportunidade de passar a sua opinião. E eu só tenho que te agradecer aí a oportunidade, você também é um cara do bem, um amigo, e vem coisa boa por aí pra frente, né, Gabriel? Com certeza, com certeza. Daqui a pouco, ali pro final, a gente vai dar umas dicas aí pra galera, o pessoal fica... deixa pro final, até o final. Quem quiser saber mais sobre trânsito, quiser saber sobre as novidades, fique ligado aí. Arthur é um cara que eu admiro bastante, a gente já tem contato há algum tempo, né? É um servidor do Detran que é de dar exemplo, todo o trabalho que vem desempenhando ao longo do tempo. Isso eu faço questão também de enaltecer. Arthur, parabéns pelo belíssimo trabalho que você vem sempre, né, colocando nas redes sociais e mostrando os avanços, né, que o poder público e que o Detran tem tido, né, nos últimos anos. De verdade, isso é muito importante, porque nós, como cidadãos, a gente gosta muito de tacar pedra e falar e criticar. Então, isso não tem nenhum problema, desde que seja de forma respeitosa. Mas que, antes de mais nada, também tem que reconhecer o bom trabalho que é feito, os bons servidores que ali estão, né, a serviço da sociedade. Então, de verdade, parabenizo, né, as últimas administrações do Detran, que tem dado, né, carta branca, né, para servidores como você, de desempenhar um bom trabalho, né, de poder implementar coisas de conhecimento técnico, né, como você, um cara técnico que domina a matéria e que precisa de carta branca para implementar, para fazer a coisa acontecer, né? Exatamente, Gabriel. O que ocorre? O Detran realmente é um gigante do Estado, né? Sim. As pessoas, eu acho que não têm uma noção completa do que é o Detran hoje para o Estado do Rio de Janeiro. O Detran, além de ser um órgão de trânsito, ele faz a gestão de toda a identificação civil do nosso Estado. Enfim, hoje o Detran também tem uma atribuição de gerenciar quem vai visitar aquelas pessoas que estão encarceradas. Então, hoje a nossa demanda é muito grande, muito mais que o trânsito. Sim. Mas, assim, é importante as pessoas que estão nos assistindo entender que, em relação ao Detran e a servidor, é uma coisa relativamente recente, né? Porque o primeiro concurso do Detran, é importante a gente falar isso, Gabriel, aconteceu somente em 2008. E eu tive a felicidade de passar entre as primeiras colocações nesse primeiro concurso da história do Detran. Sim. E tô lá até hoje, vou fazer agora 12 anos de casa. E assim, muitos colegas falam assim, caramba, passou tão rápido. Passou muito rápido mesmo. Mas somente agora, como você falou da famosa gestão puro sangue, e realmente os servidores concursados que começaram a fazer a gestão do órgão, né, que a gente realmente começou a ver uma evolução na prestação de serviço à sociedade. Perfeito. Isso se reflete até mesmo nesses sites de reclamação, onde o nível, né, de reclamação do Detran caiu drasticamente. Eu vou falar para você que o Detran não é perfeito, não é, mas a gente conseguiu, né, a um curto prazo de tempo, vamos dizer assim, dar uma melhorada sensível na nossa prestação de serviço. E assim, a ajuda da sociedade é essencial. Ou seja, dando sugestão, utilizando os canais de informação para fazer e tirar suas dúvidas, solicitar demandas, porque assim, a gestão atual é aberta ao diálogo, tá? Isso é muito importante, ou seja, necessariamente prestar o serviço público. É isso que o Detran hoje do Rio de Janeiro pretende fazer. Perfeito, Arthur. Concordo plenamente aí com as suas colocações.
Por isso que eu faço questão aqui, né, de dar os parabéns para você, para todos que trabalham contigo, para todos os servidores. É notório nos últimos anos os avanços que o órgão teve e na prestação de serviço, na qualidade, né, e na eficiência também. O pessoal fala muito que tudo demora. Hoje, se você for levar em consideração o tempo que é necessário para você pegar um documento, é muito menor. Hoje o agendamento, que era lá para 2 semanas para frente, hoje tem muito menos tempo, né? Então, a crítica, ela é muito passível, sim, num Estado democrático de direito, isso, cada um tem o direito de manifestar o que acha. No entanto, nunca podemos deixar de enaltecer os avanços. E é isso que, né, nos últimos anos a gente tem podido perceber. Então, mais uma vez, parabéns, mas vamos lá, vamos ao que interessa, que a galera quer ouvir aí as perguntas que a gente tem recebido bastante, Arthur, aí nas nossas redes sociais aqui, enfim, no nosso contato com o público. E assim, eu queria começar... Tem muita pergunta aí, Gabriel. Tem pergunta pra caramba. E a galera aí que estiver nos assistindo, né, porventura, se alguém tiver algo específico, pode colocar aqui no nosso chat, que eu passo para o Arthur e a gente vai falar também, entendeu? Sem problema nenhum. Então... Perfeito. O Maurício está dizendo aqui que está dando retorno. Beleza, eu vou ver se eu coloco um fone e aí vai melhorar. Um minutinho só. Tá. Um minutinho só. Um minutinho, pessoal. Acho que vai ficar melhor com o fone. Melhorar. Vamos lá. Pronto. Você me ouve bem aí, Arthur? Agora tá Full HD. Opa, então beleza. Obrigado, Maurício. Maurício aí deu uma dica. Valeu mesmo. Bom, Arthur, o que eu iria começar esse diálogo sobre fiscalização contigo? Muitos condutores, né, muitas pessoas aí que têm veículo e que acabam fazendo, né, o traslado para um lado para o outro, com o seu veículo, com a família, ou indo para o trabalho. O pessoal tem muito medo da fiscalização de trânsito, ainda mais à noite quando vê o balão da lei seca. É muito comum você ver o pessoal dando ré, subindo em canteiro, e você vê, existem alguns casos, né, possíveis casos de pessoa que não bebeu. A pessoa enfim, não ingeriu bebida alcoólica e, na verdade, quer fugir da blitz porque o pessoal acha ainda que está naquela época de caça às bruxas. O pessoal vai chegar, vai querer olhar, olhar o carro. A gente sabe que é obrigatório que os itens de segurança devem estar em perfeito estado. Mas o pessoal acredita que vai ter ali, né, uma forçação de barra para que o carro vá para o depósito público, que o carro vá parar no depósito, e a gente sabe, né, que isso já mudou, isso não é mais assim. Os agentes que estão ali fazendo a fiscalização são pessoas que passaram por um treinamento, são pessoas que estão aptas, né, de fato, fazer a fiscalização. Então, por favor, se você puder, falar um pouco também da tua experiência. Você já disse que está desde 2008 aí na autarquia, no Detran, mas assim, se você puder falar um pouco sobre isso, do dia a dia que você já possa ter tido, né, na fiscalização. O pessoal costuma orientar, costuma, né, enfim, explicar para o proprietário do veículo, para o condutor, o que de fato está acontecendo, né? Enfim, o pessoal tem muito medo, né, daquela fiscalização vai ser aquela ainda, né, anos atrás, daquela coisa arbitrária, que vai ter aquele abuso de poder. O que você acha? O que você poderia falar sobre isso, Arthur? Então, gente, o que ocorre? O Detran, eu vou ser objetivo, porque o Detran tem 2 tipos de fiscalização. A fiscalização do Detran, especificamente, a operação diurna, que a gente chama, é uma fiscalização eletrônica seletiva. Ou seja, o Detran tem equipamentos que detectam em circulação dos veículos aqueles que estão com indícios de irregularidade. Então, por exemplo, nós temos um sistema de OCR que fotografa a sua placa, joga no sistema do Detran e volta a informação para o agente do Detran que está na rua em 2 segundos, se aquele veículo está com o licenciamento vencido, se o proprietário daquele carro tem algum problema na habilitação. Então, o Detran sempre priorizou, nos últimos anos aí, essa fiscalização eletrônica seletiva, justamente para quem for parado já ter aquele indício de ter o erro. Dificilmente uma operação do Detran você é abordado aleatoriamente. Tá? Diferentemente, na Operação Lei Seca, a Operação Lei Seca, aquele balão que causa o pânico para todo mundo, né? Você consegue ver de longe o pânico de todo mundo. É uma operação que tem os servidores do Detran que fazem os autos de infração, mas a gestão é feita pela Secretaria de Governo. Sim.
Por que aconteceu essa situação? Porque na visão do governador, na época de 2008, quando foi criado, de envolver vários órgãos, ou seja, um estaria fazendo a auditoria do outro. Então, por exemplo, tem Detran, tem Polícia Militar, tem servidores da Secretaria de Governo. Então, os 3 órgãos se completam dentro da Operação Lei Seca. Perfeito. Então, o que eu posso te adiantar, a diferenciação, que a gente chama, a Operação Detran, hoje é Detran Seguro, sim, a nomenclatura da operação, que basicamente ele faz uma réplica do que acontece na Operação Lei Seca, inclusive com balão, né? Nós temos também um etilômetro na parte da manhã, na operação do Detran Seguro, mas assim, não é nem tanto foco, somente para aqueles condutores que apresentarem realmente algum indício, né, de irregularidade que vai ser ofertado o etilômetro para ele. Ótimo. Então, basicamente, as operações de fiscalização do Detran hoje se dividem nessas 2 opções. A operação na parte da manhã, denominada Detran Seguro, e a Operação Lei Seca, apoiando a gestão da Secretaria de Governo, que também envolve a Polícia Militar. Perfeito, Arthur. Legal demais aí a gente ouvir isso e entender, né, como que a parte da efetiva fiscalização, né? Então, é interessante para quem está nos assistindo, né, como muito bem o Arthur colocou. Não é uma forma hoje aleatória, onde sai parando todo mundo a todo custo, fazendo todo aquele desdobramento no trânsito, que vira, né, um inferno, né? Na verdade, o trânsito em si, porque a fiscalização inevitavelmente, né, tem que fechar uma das vias, né? Então acaba gerando ali a parte ali do fluxo intenso. Mas na medida que a abordagem é direcionada para casos específicos já com indícios de irregularidade, isso acaba facilitando, né, o trabalho de todos e também sendo que a abordagem é direcionada aos casos que de fato merecem, né, que isso ocorra em função da irregularidade. Então é interessante demais, Arthur. Eu particularmente não sabia, né, que estava funcionando dessa forma. É interessante demais. Até para somar esses fatos que eu estou trazendo, né, para prestar, na verdade é uma prestação de contas que o Detran faz, tendo a oportunidade de fazer, não representando o Detran, mas falando o que está acontecendo lá. Sim. O Detran também tem uma central de monitoramento, que é um telão gigante, onde essas operações são filmadas. Ótimo. Então, o que acontece? Na operação diurna, né, porque, como eu falei, a Operação Lei Seca, como a gestão é da Secretaria de Governo, eles também têm esse sistema, mas no âmbito do Palácio. Sim. O Detran, a Operação Detran Seguro, tem esse vamos dizer assim, esse know-how de monitoramento da via e da operação, com câmeras que tanto vão te filmar o vídeo, como também vão gravar o que você e o agente de trânsito está falando. Muito bom. Então, isso é uma segurança para ambas as partes. Com certeza. Isso aí foi um investimento que o Detran fez, né? Aproveitou uma tecnologia que já existia no prédio para monitorar outras unidades do Detran, e aí, na mudança de gestão, a gente aproveitou esse material. Por que não colocar nas nossas operações, né? Porque como assim a nossa fama do Detran que é a operação sem desenrolo, é verdade, não tem mesmo, é verdade, pode ser quem for. Eu mesmo quando atuava na ponta lá, já cansei de remover carro de juiz. Sim. Na época, eu removi, salvo engano, em 2008, 2009, o carro do filho do governador. Sim. Entendeu? E não tive nenhuma pressão por ninguém de falar assim, não, aqui realmente, sim, na nossa operação, a lei é feita para todos e é cumprida a risca. Exatamente. Entendeu? E o que acontece? Nós, servidores do Detran, todos que trabalhamos nas operações, não tem nenhum terceirizado. É importante frisar que todos aqueles funcionários que estão ali te abordando passaram por concurso público, passaram por um curso de formação de agente de fiscalização. Perfeito. O Detran já tem esse curso antes mesmo da portaria 94 do Denatran de 2017. Então o Detran já preparava os seus servidores para ir para a rua. Então é todo um diferencial que a gente tenta, né, sempre estar melhorando, incluindo novas pesquisas no Palm Top, que nós também utilizamos. Perfeito. Hoje dificilmente, é porque assim, o papo evolui. Claro, não, fica à vontade. A gente está evoluindo. Exatamente. A gente está evoluindo. Sim. O que acontece? Hoje, dificilmente você vai ver um auto de infração feito pelos agentes do Detran que não seja no formato eletrônico. Sim. Ou seja, você consulta essa placa, esse condutor, na base de dados do Detran,
e ali você já verifica se o carro tem alguma restrição judicial, se o condutor também tem algum problema na sua habilitação, e tudo isso é verificado em questão de segundos nesse Palm Top. Muito bom. Né? Então isso dá um subsídio muito bom pro servidor, né, que está exercendo aquela função de agente de fiscalização na rua. Então, além dessa situação, nós também temos telefones que a gente pode estar entrando em contato para uma pesquisa mais profunda, que no Palm não tenha, sim, e aí precisa do sistema geral na sede. Então, assim, a nossa operação hoje está bem estruturada no que diz respeito à tecnologia. E isso reflete diretamente na mobilidade daquela via onde está sendo realizada a operação. Lógico, a gente sinaliza a via, claro, vai ter uma retenção, claro, sim, porque não tem como você, numa via de 60 km por hora, você reduzir para 20, 30, para você ter condição de abordar um carro com segurança, vai causar uma retenção. Sim. Mas, assim, a nossa gestão é sempre empenhada para ter o menor impacto possível para a sociedade, visando sempre a tecnologia e a transparência nessas filmagens, entendeu? Porque também esse ano, Gabriel, nós tivemos, na verdade foi ano passado, nós tivemos várias alterações aqui na legislação do Estado, onde obrigou o Detran rapidamente a se adequar a vários pontos. Pois né? E assim, trouxeram consequências bem desagradáveis, né? Muito mais trabalho para o órgão para organizar todo esse fluxo de informações. Mas eu acho que no decorrer do nosso papo aqui a gente vai ter oportunidade de chegar nesse assunto. Não, maravilha. E eu concordo plenamente com o que você estava falando aí, né, a respeito de todos os parâmetros novos, né, que o Detran foi implementando nos seus procedimentos internos. Engraçado, né, que a gente começou, né, falando da boa gestão, né, das inovações que o Detran vem implementando, daquilo que o atendimento ao público vem, né, tendo de melhora. E isso tudo que você falou agora ratifica o motivo disso, porque foi investido em tecnologia, foi investido na capacidade, na capacitação técnica, né, de todos os funcionários, os servidores, ou seja, é uma engrenagem, né, que foi mudando as peças no sentido, né, daquilo que vai dar melhores condições de trabalho. Então, tudo que você colocou, Arthur, faz todo sentido e a gente tem visto na prática, no dia a dia, a diferença, né, de como, né, os servidores do Detran têm atuado, né, nas operações. De fato, todos sabem, né, da imagem que a Operação Lei Seca passa, né, da credibilidade, né, e o que você falou da filmagem, aí volta um pouco na pergunta que eu te fiz, que todo mundo ficava, né, depois dessa live, com receio de uma operação do Detran, como se fosse ter ali uma caça às bruxas, haver um abuso de autoridade, uma arbitrariedade. Não, isso não acontece nas operações do Detran. Primeiro, o agente que está ali está totalmente capacitado para fazer o serviço dele, que é cumprir o que está no código, nada mais. Cumprir, né, aquilo que o código prevê e tem ali de direito e de dever do cidadão, do proprietário do veículo e do condutor. Então, já começando por esse ponto, já dá para todos nós, né, ficarmos tranquilos quanto à conduta que vai ser feita ali na fiscalização. Segundo, como você muito bem colocou, a questão da filmagem, que faz com que ambos estejam, né, assegurados pelo cumprimento estrito da lei. Né? O servidor está ali a trabalho e o condutor é um cidadão que tem os seus deveres e também tem os seus direitos. Então, fica aí, né, ficou aí uma excelente explicação sua sobre o que de fato acontece. Obrigado. Antes da gente passar para o próximo assunto, quero desejar aqui boa noite ao pessoal que está aí conosco. A Bira está mandando um abraço aí para ti. A Mônica Salles é uma grande amiga, né? Diretora de CFC. Mônica, boa noite, beleza? Mandar aqui um alô para a galera aí que está com a gente. Tiago, enfim. O Alfredo Brandão, meu amigo, professor Alfredo. Né, tivemos a honra de nos conhecer lá em Maceió, no Encontro Nacional de Direito do Trânsito. Júnior Despachante, beleza? Um abraço. Então, galera, Nádia, beleza? Bruno Moreira, beleza? Jaqueline, Tatá. Bom, pessoal, todos vocês aí que estão aqui conosco. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Toda quinta-feira a gente está aqui, né, com um convidado especial. Hoje a gente está com essa fera aqui, que é o Arthur, analista de trânsito do Detran aqui do Rio, e está nos passando informações muito relevantes sobre o que de fato acontece no dia a dia do órgão, né, e também as novidades que a gente acaba tendo que se enquadrar em virtude da pandemia, né.
Então, Arthur, pegando esse gancho, a gente sabe que o Detran está fechado já há algum tempo, em virtude, né, das medidas de proteção e de isolamento, né, que foram passadas aí pelas autoridades, né, diretamente pelo governador em relação ao Detran, que determinou que os órgãos estaduais, né, fechassem para o atendimento público, né, de maior, aqueles que são de maior incidência, né, obviamente o Detran ele não parou de forma total, porque a gente sabe que atendimentos emergenciais, né, foram tendo e continuam tendo ainda. No entanto, a gente sabe que a parte de licenciamento, a emissão dos documentos, ela foi congelada, né? Ninguém estava conseguindo fazer esse tipo de serviço até pouco tempo atrás. Teve uma mudança agora, né, onde os despachantes documentalistas podem, né, fazer o seu trabalho de representatividade e conseguir fazer a emissão para os seus clientes, beleza? Mas isso atende a uma parcela da sociedade, né? A gente sabe que isso não engloba todos. Então, tem muitas dúvidas sobre a parte da fiscalização na rua, se o condutor, o proprietário de veículo, ele pode ainda trafegar com o veículo com o licenciamento 2019. A gente sabe que normalmente no início do ano começam aí os prazos das placas, às vezes é 0, às vezes é 9, depende, varia de um ano para outro, mas que o calendário é colocado já no início do ano, e aí, enfim, por esse motivo, né, da pandemia, o Detran não estava aberto, então ninguém pôde fazer ali a emissão do documento 2020, do CRLV, né, ou CLA, né, como existem essas duas formas, que é o verdinho, né, melhor falando e colocando aí na linguagem popular. A dúvida do pessoal é, quem está com licenciamento 2019, pode andar tranquilo, tem algum risco? O que você pode dizer? Na verdade, o Detran ele já, né, deu algumas informações, já anunciou, né, na imprensa, mas aí tem muita gente que ainda tem essa dúvida. Por favor, o que você pode falar sobre isso? Então, Gabriel, sim. Todos os veículos registrados no estado do Rio de Janeiro que estiverem com o documento 2019 podem circular sem problema. O Detran, como você falou, ele no início do ano ele elabora uma portaria onde discrimina as finais de placa e a data limite para vencimento desse licenciamento, que também não casa, muitas vezes, com o pagamento do IPVA. Tem que ficar claro. O pagamento de IPVA tem uma data limite e tem também a possibilidade de parcelar somente em 3 vezes. E a data de vencimento de licenciamento é uma coisa diferente. O que é importante também dizer, Rafael, que eu já escutei milhares de vezes numa operação de fiscalização, que a pessoa, o condutor, muitas vezes não consegue diferenciar o fato dela ter pago o IPVA é uma coisa. E o fato de você licenciar o seu veículo é outra coisa. Perfeito. Então, boa. Detran, eu já paguei IPVA. Uhum. Não, mas você pagou IPVA. E na operação de fiscalização de trânsito, seja ela qual for, nenhum agente que tenha poder de fiscalização de trânsito pode te cobrar o guia do pagamento do IPVA, porque isso é um imposto. Opa, Arthur, desculpa travar a sua explicação, mas eu preciso fazer um pedido aqui, galera. Atenção, que isso aí é uma dúvida e de vez em quando, não mais hoje, mas antigamente a gente sabe que aconteciam muitos problemas com isso. Ou seja, o pagamento de IPVA não é obrigatório para uma fiscalização de trânsito, né? O que é obrigatório é o licenciamento anual. Desculpa te cortar, mas é interessante você falar sobre isso aí. Ótimo. O que acontece? É porque realmente é uma dúvida e é uma abordagem muito recorrente nas operações. A camarada chega na operação e fala, não, mas eu paguei IPVA. Mas olha, o pagamento de IPVA é uma coisa, o licenciamento do veículo é outra. Perfeito. Né? E no Rio de Janeiro também a gente tem muitas mudanças legislativas que interferem também nessa situação. É verdade. Então, assim, a galera que de repente esteja nos ouvindo de outros estados vai pensar até que a gente está falando besteira, mas não, o Rio de Janeiro hoje... o Rio de Janeiro hoje parece um negócio meio estranho, assim, né? É uma anomalia, mas é a realidade. Sim, sim. E mais para frente a gente comenta. Voltando à pergunta, a fiscalização, você tem que portar o documento de porte obrigatório para o veículo, é o seu licenciamento, é o verdinho, 2019, né? A gente está hoje quase praticamente aí iniciando o mês de junho, mas você estando com 2019, seja o carro qual for, você está regular no estado do Rio de Janeiro. Muito bom. E a sua habilitação também no original e na validade. Perfeito. Então, no âmbito do estado do Rio de Janeiro,
você, com o veículo registrado no Rio de Janeiro, você estando com o seu verdinho em 2019 e a sua habilitação na validade, é o que está valendo. Muito bom, Arthur. Excelente, galera. Então fique atento aí, mesmo como o Arthur colocou, né? A gente está iniciando junho, mas para quem está com licenciamento em 2019 e habilitação, já já a gente vai falar sobre isso também, da questão de quem está com a sua CNH vencida, né, nos últimos meses. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas como muito bem o Arthur colocou, pode sim trafegar com o seu veículo tranquilamente. Um gancho, Arthur, que muita gente tem dúvida, inclusive lá na live que eu fiz com o pessoal do Volante Carioca, o pessoal perguntou sobre a CNH digital e o CRLV digital. Quem está com aquele aplicativo do governo, né? E o telefone ali com bateria na hora da fiscalização. Tem sido aceito esse modo, né, de apresentar documentação digital? Numa fiscalização de trânsito do Detran, é aceito esse tipo de documento? Você poderia falar um pouco disso? Sim, perfeitamente. É até um dever do agente de fiscalização aceitar esse tipo de confirmação que a pessoa é habilitada e que o documento está na validade. Como bem determina a legislação, ambos os documentos têm efeitos idênticos, ou seja físico ou seja digital. Se você apresentar numa fiscalização, tem que aceitar. Não tem essa, a não ser que o agente não saiba, mas não é o nosso caso. Perfeito. De repente, uma situação mais no interior, num agente municipal, coisa assim, né? De repente pode ter esse ruído. Mas assim, no âmbito do Detran, se você chegar com seu aplicativo e amostrar isso para o agente do Detran, vai valer perfeitamente. Até porque, para corroborar tudo isso, nós temos o Palm Top, né? Sim. O Palm Top nos dá uma retaguarda muito grande, sistemicamente, das informações que muitas vezes são somente ditas pelo condutor, né? Tem coisas que a gente precisa melhorar, né? Mas assim, ratificando a sua dúvida, necessariamente o agente de fiscalização, seja ele qual for, Detran, Polícia Rodoviária Federal, o Detro também, que no Rio de Janeiro também trabalha bastante, né? Você gosta do Detro, né, Gabriel? Com certeza. Eu tô para fazer uns vídeos lá no canal para falar tudo que o Detro pode fazer. Caramba. E também o que ele não deveria fazer e faz. Caramba. Né? Tem isso também. Aí você vai explodir de visualizações do canal. Com certeza. Vai. Ó, tô dentro. Eu tô para fazer. Galera, vocês estão vendo. O Arthur já tá dando um spoiler aí da novidade que vão ter, hein? Fiquem ligados. Então, tem que ficar bem claro para quem está nos assistindo que se você tiver e acompanhar a tecnologia, você não precisa mais estar com o seu físico na mão. Se você tiver documento no formato digital, hoje se você for à rua com o seu celular, você praticamente faz tudo. Exatamente. Né? Inclusive confirmar que você é habilitado e que o documento do seu veículo está na validade. Beleza, Arthur. Excelente explicação tua. Só para ratificar, tem que deixar claro que às vezes o pessoal confunde. A gente está falando aqui de documento digital, é o aplicativo do governo, que você vai lá na sua parte de baixar aplicativo, baixa, coloca seus dados, e aí aparece lá o documento digital de fato. Não é você pegar a sua CNH, botar na mesa, tirar uma foto, não é isso. Cuidado. A gente já pegou isso em algumas operações, não, mas a minha está digitalizada. Mas não é isso, né? Entendeu? Porque assim, quando a gente fala no formato digital, tem um aplicativo que tem toda uma por trás uma estrutura que dá veracidade, segurança àquele documento. Maravilha. Então, por exemplo, esses documentos que são gerados eletronicamente dentro desse aplicativo que é gerado no SERPRO, que é a empresa, vamos dizer assim, de informática do governo federal, que aí sim tem validade. Né? Você não pode apresentar um documento fotografado da sua original. Isso não pode. Perfeito. Ficar claro. Perfeito. Você tem que fazer o download desse aplicativo. Você faz o download desse aplicativo, né? Se inscreve lá no site lá do Denatran, e depois você faz o download desse documento digital. E aí sim, ele fica gravado no seu telefone. Se você for abordado, você saca o seu telefone, entra no aplicativo e mostra para o policial, para o agente do Detran, né, que for abordado. E tem a mesma validade do documento impresso. Isso aí é um mito, né?
mas que nessa oportunidade a gente ratifica que sim, é possível você andar só com esse documento. Perfeito, Arthur. Excelente. Pessoal aí que está nos assistindo, então, né, excelente informação sobre a parte da digitalização dos documentos numa fiscalização de trânsito. Fiquem tranquilos, o aplicativo está válido e é aceito nas fiscalizações de trânsito. O pessoal da Volante Carioca, Arthur, perguntou sobre pós-pandemia, que a gente está na iminência disso acontecer, em relação à reabertura do Detran, você vai ter um período de carência em relação às questões relacionadas ao documento do carro, ao licenciamento anual. O que você pode falar sobre isso? Acho que o Detran já até disponibilizou o novo calendário, né? Como é que está essa parte, né? Porque a gente sabe que não vai ser imediato. Ninguém vai ter, em uma semana, conseguir pegar ali o documento, né? Não, o que acontece, gente? O Detran, ele necessita, como os demais órgãos do Estado, de um posicionamento do nosso governador para alterar ou prorrogar essa situação que está de procedimento de serviço no âmbito do Estado, né? Mas, assim, a última atualização da portaria coloca o primeiro vencimento de licenciamento só para o final de agosto. Temos bastante tempo. Então, por exemplo, bastante tempo. Temos bastante tempo. Então, as placas 0, 1 e 2 só têm o vencimento agora, em 31 de agosto. E a gente precisa sentir como é que vai ficar, né, a reação da nossa sociedade a essa pandemia. Se houver melhora a curto prazo, provavelmente vai manter essa data. Se não, como eu falei anteriormente, a administração está sensível a esse tema. O objetivo não é multar ninguém, não é dificultar nada para ninguém. E eu tenho certeza que, caso venha a ser necessário, essa data pode ser ainda mais prorrogada. Perfeito, Arthur. É interessante, né? Então, o pessoal ficar ciente aí e atento, né, às novas informações que vão ser passadas pelo Detran. Mas, como muito bem o Arthur colocou aí, né, final de agosto, né, é o primeiro prazo. Então, tem bastante tempo. A gente está aí, né, no final de maio, então ainda vai ter o mês de junho inteiro, o mês de julho inteiro, então dá tempo, né? Não tem por que ficar preocupado, né, e nem dar desculpas. No final de agosto falar que não deu tempo. Por causa da pandemia, não fez o licenciamento anual. Aí é brincadeira, pessoal. Mas então fica aí a informação, tá? A gente precisa passar também por um assunto, Arthur, que muito tem vindo, né, de perguntas para a gente, em relação à compra de veículo. O Adalto está aí com a gente. Boa noite, Adalto. Seja bem-vindo. O pessoal pergunta no momento, vamos imaginar que eu compre um veículo do Arthur nesse momento. Nós vamos ao cartório, fechamos o recibo, né? No entanto, existe, né, pelo artigo 233, a obrigatoriedade de eu transferir o veículo para o meu nome em até 30 dias. Né? Agora, o Detran não tem feito, né, os serviços de vistoria, né, e de transferência de propriedade, porque, obviamente, precisa levar o veículo ao posto. A dúvida das pessoas tem sido, esse prazo de 30 dias, ele vai ser contado, ele está sendo contado, eu vou ser autuado, né, depois desse 30º dia, no artigo 233, pelo fato de eu não ter conseguido efetuar a transferência, ou o Detran também está levando em consideração este prazo? Por favor, diga com a sua realidade aí, meu amigo, por favor. Vamos lá. O que ocorre? O Estado do Rio entrou numa situação de calamidade pública, salvo engano, no dia 13 de março. 13 de março. Então, logo foi publicado esse decreto, o presidente do Detran, à época, baixou uma portaria onde ele modificou essa cobrança no âmbito do Estado do Rio em relação a esses prazos. Sim. Logo depois vieram as deliberações do CONTRAN e aí apaziguou e formalizou isso no âmbito nacional. Mas, assim, categoricamente, a galera que está nos assistindo e está, de repente, com esse problema, também não precisa ficar preocupado, que todos esses prazos estão interrompidos. Bom. Tá? Então, o que é isso? Porque é importante falar a diferença entre suspensão e interrupção. A interrupção é que quando o sistema do Detran voltar a funcionar normalmente, você vai ter aquele prazo cheio novamente. Então, se hoje você tem um documento fechado e tem 30 dias, não tem problema. Quando o sistema voltar, você vai ter novamente os 30 dias para fazer todo aquele procedimento. Transferência de propriedade, comunicação de venda,
e automaticamente o sistema não vai gerar a multa administrativa do 233. Muito então, bom. Quanto a isso também você pode ficar tranquilo. Uma belíssima informação, né? A gente recebeu bastante perguntas sobre esse aspecto. Então, pessoal, como o Arthur mencionou aqui, o Detran está levando em consideração isso, né? No momento difícil e delicado que todos nós estamos passando. Por esse motivo, não está considerado nesse momento o prazo ali, a data que você colocou, né, no recibo. Obviamente, gente, nós temos sempre que ratificar, né, Arthur, a data que está no recibo. Não vai pensar que você fechou o recibo em janeiro e vai achar que o seu prazo está interrompido. Peraí, não é isso. O Arthur muito bem colocou. Na verdade... Aí, a partir de março, né? Enfim. Exatamente. O que acontece? Na verdade, esse prazo ficou já interrompido, vamos dizer assim, a partir de março. Sim. Então, o que acontece? Até pelo fato do Detran não ter hoje aquela possibilidade de verificar as condições do veículo para fazer a chamada vistoria, para gerar um novo documento de transferência, está tudo interrompido, gente. Perfeito. Então tem que ter bom senso nesse momento. O bom senso nesse momento, ninguém vai ser prejudicado em nenhum momento. E quando o sistema voltar, que também não vai ser assim de uma hora para outra, tudo ao mesmo tempo, porque assim, o Detran ele foi parando gradativamente, né? Ele não fechou vamos dizer assim, fechou as portas de uma hora para outra. Ele foi parando os serviços à medida que as informações foram chegando, o aumento de contágio e tudo mais. Eu acredito, sinceramente, como o Detran é muito grande, são várias unidades, várias Ciretrans, vários postos, vários SATs, é um gigante, como eu falei anteriormente, do Estado. Ele vai precisar de um tempo para voltar a ser como ele estava. Porque envolve muita coisa. Como a maioria dos locais estão fechados, vai envolver aí limpar tudo, né, para dar a possibilidade da pessoa que vai lá pegar o serviço do Detran ser bem atendido, encontrar um lugar limpo. Então, aos poucos, os serviços vão estar começando a voltar. Até lá, você, como a gente bem falou, vai poder dirigir o seu carro normalmente. Não vai ter multa em relação a isso. A comunicação de venda também, a gente vai segurar até que o Detran volte. E nesse período, quando voltar, você vai ter de novo os 30 dias para fazer a comunicação e para fazer a transferência de propriedade. Eu acredito, Gabriel, que assim, os órgãos de trânsito vão ter que dar muita publicidade a essas datas. Perfeito. Justamente para não envolver problemas em relação vamos dizer assim, depois a gente vai falar sobre o processo administrativo, a parte de prescrição, o arquivamento de processo, multas indevidas, né, no caso, infrações indevidas. Então, assim, a gente já está conversando nesse sentido para encontrar algumas estratégias, né, para quando eu voltar não ser aquela enxurrada de problemas. Exatamente. Né? Porque também já teve, no caso, que eu tenho conhecimento, somente uma decisão judicial que já tirou, né, o efeito de algumas deliberações em algum estado. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Então, lá vai trazer outras consequências. Aqui, até então, no Rio de Janeiro, não ocorreu isso. A deliberação 85, 86, está tudo em vigor, está tudo funcionando e o Detran vem cumprindo. Perfeito. Então, a galera que estava em dúvida aí, pode ficar tranquilo que em relação a isso, esse prazo está interrompido. Tenho certeza aí que você está tranquilizando muita gente, né, com essas informações, porque que bom. A maioria, né, dos motoristas profissionais, então, né, que estão no dia a dia trabalhando, né, prestando serviço à sociedade, motoboys, né, a gente tem um amigo em comum que é o Danilo Alves, né, que esteve com a gente aí em alguns eventos. Danilo, isso, abraço para ele. Abraço, sem dúvida. Danilo sempre está aí, né, no dia a dia com a categoria, né, do motofrete, enfim, os motoboys, e essa galera está prestando um belíssimo serviço à sociedade, né, não pararam, assim como os enfermeiros também, os médicos, né, estão aí na linha de frente, né, a gente sempre ratifica aqui, um abraço aí para todo mundo, né, que estão fazendo toda a diferença nesse momento delicado, e é a galera justamente que utiliza, né, do veículo, da sua CNH para estar indo e vindo. Então, acredito até que a maioria dessas perguntas que nós recebemos, né, foi desse pessoal. Então, excelente, Arthur. Excelente mesmo isso tudo que você colocou. Uma pena, né? A gente sempre tem esse problema aqui nas lives que a gente faz pelo Instagram, que o nosso tempo, a gente já está indo para a fase meio que final, né, da nossa live. A gente tem uma horinha, senão derruba. Os primeiros convidados que nós tivemos, né,
obviamente estava no início ainda, a gente deixava o assunto, daqui a pouco caía, derrubava lá. Aí eu fui entendendo, né, que a gente tinha um limite de 1 hora e que a gente vai gerindo o tempo. Foi se adequando. Já vai se adequando. Igual a fiscalização de trânsito, tem que ir adequando, né, as inovações, né, as atualizações que as leis de trânsito vem tendo. Mas, enfim, a gente fica muito contente, cara, com todas essas informações aí que você está nos passando. A gente ainda vai falar sobre CNH, pessoal, não vamos acabar agora, não. É que a gente só vai, né, dando as conclusões finais para que a gente consiga fechar dentro do tempo, que é o limite do Instagram, que é 1 hora de live. Mas é interessante, Arthur, que, como eu tenho dito também, para quem tem sido... Se precisar de mais tempo, você pode me convidar de novo. Aí sim, ó. Era essa pressão que eu tava aqui, né, fazendo para que você falasse. Entendi. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Valeu mesmo. Ó, o doutor Everson, lá de Colatina, Espírito Santo, tá mandando um abraço aí pra gente. Obrigado, doutor Everson. Um abraço, doutor Everson. Doutor Everson, que tá aí na iminência de ser também um entrevistado aqui com a gente, faz um belíssimo trabalho na cidade de Colatina. Parabéns, meu amigo, aí pelo belíssimo trabalho aí no Espírito Santo. E já também vai estar compartilhando aí o conhecimento dele aqui conosco. Mas, Arthur, a galera quer saber, quem está com a CNH vencida, cara? O que você pode falar para essa galera? O pessoal tem receio, né, de ser abordado aí numa fiscalização de trânsito e acabar tendo o seu veículo recolhido, né? Enfim, em virtude de não ter ninguém ali com a CNH na validade no momento da abordagem. As pessoas que se enquadram nesse caso correm esse risco. O que você tem para falar sobre isso? Vale ressaltar também o prazo, né, o limite aí. O que está em consideração nessa pandemia? O que o Detran tem considerado? Por favor, o que você pode falar sobre isso, meu amigo? Então, Gabriel, o que ocorre? Esse aí, inclusive, foi um tema acho que foi o meu primeiro vídeo do canal lá do YouTube, AG-Trans. Opa, então diga aí, já deixa aí, manda aí com o seu canal no YouTube. Eu tem cerca de uns 2 meses que eu iniciei lá um projeto chamado AG-Trânsito no YouTube. E esse tema exatamente foi um dos primeiros vídeos e eu, por coincidência, hoje estava dando uma olhada, tá atingindo aí, acho que 30 mil visualizações. Caraca, irmão! Muito bom. Eu não esperava também do retorno, mas a galera realmente aí compartilha, né? Tá visualizando, perguntando. Exato. Exatamente. O que ocorre? Essa situação da habilitação, ela foi diretamente impactada por essa deliberação, né? Você que está nos assistindo, se a sua habilitação venceu até 19 de fevereiro, você teria até 19 de março para estar renovando a sua habilitação. Isso é ipsilitris o que está dizendo lá nessa deliberação. Sim. Mas se a sua habilitação venceu a partir de 20 de fevereiro, o prazo está interrompido. Né? Por uma sutil diferença de um dia, você pode sim ser autuado. Então, se a tua habilitação venceu até 19 de fevereiro, você tinha até 19 de março para renovar. Se continua essa situação e você for abordado hoje, você pode ser autuado, né, por dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias. Sim. Do outro lado, aquela pessoa que está com a habilitação a partir do dia 20 vencida, ela vai poder dirigir até que o órgão volte a funcionar formalmente. Ela vai ter novamente os 30 dias para renovar. Perfeito. Basicamente é isso. Você tem que observar a data de vencimento. Ótimo. Se for até 19 de fevereiro e você não renovou, você está na marca do pênalti. Se for abordado, vai ser autuado. Não tem jeito. Agora, se a tua habilitação venceu a partir de 20 de fevereiro, você pode rodar tranquilo, você não vai ser autuado porque o prazo está interrompido. Quando o Detran da sua cidade voltar, ele vai ser obrigado a te dar os 30 dias para você fazer todo aquele procedimento para renovar a habilitação. E isso inclui também, Gabriel, os permissionários, né? A pessoa que é permissionária é a mesma coisa. Sim. Mesma coisa. Você que é permissionário, você que só tem a ACC, é a mesma interpretação. Observa a data de vencimento. Maravilha. Se for até o dia 19, não renovou, pode ser autuado se for abordado. A partir do dia 20 de fevereiro, o prazo está interrompido. Então não esquenta, apresenta esse documento que ele vai estar na validade para todos os efeitos. Bom, pessoal, de novo, né? A gente não deixou esse tema aí por último, né, à toa, mas era uma pergunta, né, que muita gente estava apreensiva no que tange aí a CNH, o vencimento dela,
porque de fato muita gente está, né, com ela vencida depois do dia 20 de fevereiro, como você muito bem colocou, e isso, né, estava trazendo aí grande apreensão em todo mundo, né, de ter o risco, né, de ser abordado e passar ali por aquele constrangimento, né, enfim, ser autuado e acabar gerando uma remoção do veículo, se porventura, né, não fosse possível ali sanar no local. Então, mediante o que o Arthur falou, está sendo levado em consideração, né, a deliberação, as deliberações do que o Conselho Nacional de Trânsito acabou, enfim, deliberando, né, para todo o Brasil, e que bom que o Detran do Rio de Janeiro, né, logo se colocou, né, enfim, à disposição para cumprir isso e, na verdade, reconhecimento, né, daquilo que está difícil, né, o próprio órgão não está aberto para a questão da prestação de serviço, então, dentro daquele princípio, né, da razoabilidade, é razoável, né, que seja visto de outra forma esses casos, né, em que o condutor ele não teve ali culpa, né, da CNH dele. Exatamente. E assim, é importante deixar claro que, por exemplo, desde o início dessa situação de pandemia, onde o Detran, né, vamos dizer assim, parou quase que totalmente seu serviço, ele também não tem feito operação de fiscalização. É verdade. Então assim, você não vai ver uma operação do Detran fazendo repressão a irregularidades administrativas. Está um pouco lei seca. Sim. O pessoal da lei seca, inclusive, está fazendo um trabalho agora, ajudando, né, essa parte de pandemia, mas também não está fiscalizando o trânsito. Então, basicamente, hoje na rua eu quase não vejo. A polícia militar em si, uma hora ou outra, está abordando, mas não é nem com esse objetivo de fiscalizar e te autuar, já é mais para reprimir alguns crimes, né? Sim. A pessoa está portando alguma arma, droga, enfim, já é mais para essa finalidade. Perfeito, Arthur. Bom, galera, quero agradecer aí todo mundo, né, que está com a gente, né? Enfim, a gente já está indo para praticamente 1 hora, né, de live, isso é sempre bom. Muito rápido. Muito, passa rápido, cara. Quem domina o assunto, como você, que conhece pra caramba e tem resposta para tudo, né, acaba o tempo, 1 hora passa rapidinho, meu amigo. A gente falaria mais 1 hora aqui tranquilamente. Olha, a gente nem conseguiu entrar em processo administrativo, multas mandatórias, autossuspensivas, suspensão de CNH, cassação de CNH, a própria lei seca que você mencionou aí. Se a gente falar de lei seca, já dá 1 hora sozinha, né? Então... Pô, lei seca, bota 3 lives aí, só para falar de lei seca. É verdade. Bom, mas para isso a gente tem... a primeira boa notícia que você já disse, que poderá voltar em breve, isso é muito importante, né, para gente. Condutor Legal fica... né, eu, como representante da Condutor Legal, fico muito contente, né? Em breve você vai estar aqui novamente. Mas agora chegou a hora, Arthur, da gente começar a dar aí uma palhinha do que está por vir. Você falou aí, mas por favor, se você puder repetir o teu canal no YouTube para todo mundo aí seguir, assim como eu sigo e estou sempre acompanhando o teu conteúdo. As tuas redes sociais, o pessoal querendo te acompanhar, por favor, diga aí como o pessoal te encontra. Então, a galera que quiser acompanhar o nosso trabalho, eu estou no Arthur Gonçalves Trânsito, tanto no Facebook quanto no Instagram. E o canal é AG Trânsito. A de Arthur, G de Gonçalves, T de Trânsito. Muito bom, perfeito. Ó, eu tenho, né, o Arthur nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, porventura, né, alguém tendo algum tipo de dificuldade, lá na minha página, nas minhas páginas, Gabriel França, só colocar lá Arthur, vocês vão encontrar. Em breve, né, Arthur, fala um pouquinho do que você está pensando aí, sobre o teu canal, em relação à novidade de conteúdo, enfim, o que você puder falar, claro, manda um spoiler aí. Obrigado pelo espaço, Gabriel. Então, a minha ideia eu já tinha até convidado algumas pessoas, o Gabriel também está convidado a participar. Que honra, obrigado. Você que está nos assistindo, que também gosta do assunto de trânsito, também vai ter a oportunidade de participar. Muito bom. A minha intenção é fazer um programa semanal onde a gente só falasse de trânsito. Ou seja, o que é de atualização, as principais dúvidas, entendeu? Por quê? Porque quando você tem acesso a esse conteúdo, como é um conteúdo muito volátil, você, somente lendo os jornais da sua cidade, você vai ler muita baboseira, essa é a realidade. E
e vai te levar a erro. E aí você fala, mas eu li no jornal tal que é assim, mas o jornal escreveu errado. Pois é. Então você lá que trabalha na ponta, há qual muitos anos eu fiquei, você tem que desconstituir uma informação que foi divulgada errada e amplamente divulgada. Isso te dá trabalho na rua, né? Então, o nosso objetivo, Gabriel, mais uma vez já te convido a participar também. Obrigado. E aos demais colegas aí, né, que são também profissionais da área do direito, que são instrutores, né, que são examinadores, que são servidores também de órgãos de trânsito. É assim, a gente tem intenção de criar o canal é o AG Trânsito, né, pelo YouTube, mas a gente tem intenção de ter uma plataforma onde a gente possa se encontrar num horário de preferência, num horário nobre, né, porque claro, todo mundo tem os seus afazeres de voltar do trabalho e tudo mais. Então, assim, nesse horário da noite, entre, sei lá, 9 horas, 8 e pouca, para a gente iniciar um programa onde vai estar falando objetivamente sobre trânsito, ou seja, aquelas principais dúvidas de atualizações legislativas e tal. Então, o nosso objetivo é criar essa plataforma onde sirva de referência para aquela pessoa que quer realmente entender do assunto e se ver livre de problemas, né, tão rotineiros aí que acontecem, porque assim, a quantidade de pessoas que nos procuram lá diariamente com dúvidas consideradas assim, dúvidas bobas, né, mas que vão dizer, eu vendi meu carro, mas não fiz a comunicação de venda. Eu vendi o carro para o meu amigo, confiei nele, não fiz comunicação de venda. Isso é a pior besteira que você pode fazer. Você vendeu o seu carro, você vendeu a sua moto, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a comunicação de venda. Exatamente. Porque o que eu vejo de problema, o que eu vejo de pessoas suspensas, né, com problemas na CNH, com problema inclusive na justiça. Sim. Porque, imagina, você vendeu o seu carro, esse carro está sendo usado no cometimento de alguma infração penal. A polícia vai pegar a placa desse carro e vai ver quem é o proprietário. Aí você não fez comunicação, não fez nada. Isso aí é motivo para mais uma live. É verdade, é verdade. A responsabilidade civil e penal, né, em relação ao veículo, o pessoal que vende e acha que só tem que entregar a chave e receber o dinheiro. Não, não é bem assim, não. Exatamente, exatamente. Uma coisa, Gabriel, que a gente tem observado muito nesse contexto aí, é aquela situação da pessoa que tem dificuldade, de repente, sozinho vender o carro e deixar em alguma concessionária. Ou seja, deixou em concessionária sem nenhum instrumento que formalize essa entrega, essa responsabilidade ao dono da concessionária. Muitas vezes esse carro é utilizado para ser testado, ele sofre infração de trânsito, ele presta para dar um rolezinho no final de semana. Enfim, no Detran você vê muita coisa. Sim. E assim, é realmente uma aula que você pode dar por dia do que chega de problema lá diariamente. É muita coisa mesmo. É verdade. Muita coisa. Concordo. A demanda de problemas que chega lá, assim, a gente vê assim, pô, se ela assistisse um programa que a gente tem a pretensão de fazer dentro em breve, uma vez na semana, ela não estaria hoje passando por isso, passando, entendeu? E assim, acaba refletindo também na educação, acaba refletindo também na diminuição de pessoas suspensas, né? Acaba refletindo também na orientação de como a pessoa pode exercer o seu direito no âmbito de um processo de suspensão, de cassação, né? E eu tenho muita facilidade de falar e de virar a chave assim, porque ora eu estou tocando no assunto como um agente de fiscalização, Sim. ora eu estou abordando o assunto como, assim, vamos dizer, um professor nessa área de processo. Sim. Então, o conteúdo é muito extenso, a gente realmente tem que literalmente virar a chave. Concordo com o agente de fiscalização tem uma Bíblia, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Exatamente. Né? Tem muitos colegas, mas o que é isso? Você deveria saber. Eu acho que você deveria saber. É verdade. Eu acho que você deveria saber. É verdade. E tem também todo um aparato, um arcabouço utilizado no processo administrativo, que não é e não pode ser só aquele capítulo de processo que está previsto no Código de Trânsito. É muito mais que isso. Arthur, você é uma enciclopédia, meu amigo. Parabéns aí, cara. Obrigado por essas informações, de verdade. Foi uma live e tanto. A gente já está no finalzinho, deve ter quase 1 minuto. Faço questão aqui de te agradecer, né? Enfim, pessoal, a gente em breve vai ter o Arthur novamente aqui para tirar novas dúvidas, né? Porventura, se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar aí que depois a gente responde. Pegando um gancho, Arthur, rapidamente, eu preciso aqui dar uma notícia para o MS Transporte e Serviços.
a gente fez um sorteio de um recurso de multa grátis, né? A gente colocou a campanha aí. E parabéns, MS Transporte e Serviço. Amanhã você manda uma mensagem para Condutor Legal, a nossa equipe vai te responder. Tá? Você vai estar muito bem representado, hein, rapaz? É isso. Agradeço todo mundo aí que esteve com a gente. Boa noite para todo mundo. Semana que vem, quinta-feira, 19 horas, na Condutor Legal. A gente vai estar aqui fazendo uma excelente live também. Arthur, mais uma vez, obrigado, irmão. Boa noite aí para você. Eu que agradeço, Gabriel, e até a próxima oportunidade. Uma boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal.